Seção 2. Da Cultura. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 48 de 2005. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzam a: Inciso 1. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Inciso 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais. Inciso 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Inciso 4. Democratização do acesso aos bens de cultura. Inciso 5. Valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Serviço da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional número 71 de 2012. Parágrafo 1º. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: Inciso 1. Diversidade das expressões culturais. Inciso 2. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3. Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4.
cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. Inciso 6. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7. Transversalidade das políticas culturais. Inciso 8. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9. Transparência e compartilhamento das informações. Inciso 10. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Inciso 11. Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações. Inciso 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Parágrafo 2º. Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação. Inciso 1. Órgãos gestores da cultura. Inciso 2. Conselhos de Política Cultural. Inciso 3. Conferências de Cultura. Inciso 4. Comissões intergestores. Inciso 5. Planos de Cultura. Inciso 6. Sistemas de financiamento à cultura. Inciso 7. Sistemas de informações e indicadores culturais. Inciso 8. Programas de formação na área da cultura e inciso 9. Sistemas setoriais de cultura. Parágrafo 3º. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias.